Olá! A nossa reflexão de hoje vai mergulhar num material incrível que recebemos do Teologia 24 Horas, preparado pelo pastor Francisco Miranda. O tema, olha, toca fundo, consagração integral. A gente vai explorar juntos o que realmente significa dedicar o nosso ouvir, as nossas mãos e os nossos pés a um propósito maior. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Devocional Diário do Teologia 24 Horas. Que bom ter você aqui com a gente para a gente pensar juntos na palavra. E para começar, eu já lanço uma pergunta que talvez vá direto ao ponto. Com toda a correria, com todas as demandas do dia a dia, será que a nossa alma não acaba entrando no piloto automático? É uma reflexão que vale muito a pena, né? É muito fácil cair nessa armadilha, não é verdade? A agenda está sempre lotada, as cobranças não param de chegar, e quando a gente vê, aquilo que deveria ser pura adoração acaba virando só mais uma performance. O material do Teologia 24 Horas que a gente analisa hoje vai bem fundo nesse desafio. E aqui, olha, vem a grande virada de chave. O princípio que bate de frente com esse modo automático. A ideia nunca foi entregar só alguns pedaços da vida. A consagração é sobre a pessoa por inteiro, é sobre a totalidade. A base para toda essa nossa conversa vem desta passagem lá de Levítico. É uma imagem muito forte, não acha? Um ritual tão antigo, mas que carrega uma verdade que atravessa os séculos sobre o que significa se entregar por completo. Então, o ponto central é exatamente este: a consagração integral. A orelha, a mão, o pé, cada uma dessas partes simboliza uma área da nossa vida que é chamada para esse propósito divino. Vamos entender como é que isso funciona na prática. O Teologia 24 Horas organiza essa ideia de um jeito muito claro para a gente em 3 áreas que são fundamentais e super conectadas. O ouvir, que nos leva ao servir e que, por sua vez, se manifesta no nosso caminhar de todo dia. Vamos começar então pela orelha. A consagração começa por aqui, pelo ouvir. Ela simboliza uma vida que faz a escolha de ser guiada pela palavra. É, sem dúvida, o ponto de partida de tudo. E para a gente aprofundar nisso, olha que interessante o termo hebraico shema. Veja bem, ouvir, no sentido que a Bíblia dá, vai muito além de só captar um som. É um chamado para a ação. É um ato de submissão, de resposta. É o antídoto perfeito para o piloto automático. E este versículo de Romanos, nossa, ele reforça isso perfeitamente. A fé, que é a base de tudo, ela não surge do nada. Ela nasce desse ouvir, um ouvir atento, com o coração aberto, pronto para obedecer. Bom, do ouvir, a gente naturalmente passa para a ação. A segunda área é a mão consagrada. E o que isso quer dizer? Que nosso serviço, nosso trabalho, absolutamente tudo que a gente faz, precisa refletir santidade. Para a gente entender melhor, vamos dar uma olhada no termo grego agiazo. Santificar significa ser separado para Deus. A questão, então, não é o quão habilidosos nós somos, mas para quem a gente está dedicando as nossas habilidades. E essa frase aqui resume perfeitamente o risco que a gente corre. Sem santidade, o nosso serviço pode virar só uma performance vazia. O Salmo 24 nos lembra que para estar na presença de Deus, o requisito é ter mãos limpas e não apenas talento. E, finalmente, para fechar esse trio, chegamos ao pé. A orelha ouve, a mão age e o pé? O pé caminha. O pé consagrado simboliza a nossa jornada diária, a nossa constância num caminho de santidade. A palavra grega peripatel é fascinante. Ela significa literalmente andar por aí, mas no contexto da Bíblia, ela fala sobre a nossa conduta diária, o nosso jeito de viver. A santidade deixa de ser só uma teoria e se torna o próprio chão que a gente pisa. Resumindo essas 3 áreas, o que a gente vê é um ciclo completo, sabe? O nosso ouvir, o nosso fazer e o nosso caminhar, todos eles consagrados. É uma vida prática, um verdadeiro andar no Espírito, como o apóstolo Paulo nos ensina. Ok, a teoria é poderosa, a gente entendeu, mas a grande pergunta que fica é: como a gente aplica isso? Como é que a gente traz esse princípio do altar direto para a nossa rotina, para o nosso dia a dia? O material do Teologia 24 Horas nos desafia com essa autoavaliação, e é um convite à sinceridade, a olhar para dentro e perguntar: qual dessas áreas está mais solta na minha vida hoje? É o ouvir, o servir
ou perseverar no caminho. E para que isso não fique só na teoria, aqui vai um desafio bem prático para hoje. Um pequeno ritual de consagração. Primeiro, ler um trecho da palavra. Segundo, anotar uma forma prática de obedecer. E terceiro, dar um passo, um único passo concreto nessa direção ainda hoje. Simples, né? Mas tem o poder de transformar o nosso dia. E fica aqui o nosso convite. Comente como este devocional diário falou com você. Qual área se destacou na sua reflexão hoje? Foi o ouvir, o servir ou o caminhar? Vamos compartilhar essa jornada. E se você quiser se aprofundar neste e em outros temas, todo o material do Teologia 24 Horas está disponível de graça. É só acessar o site teologia24horas.com.br ou baixar o nosso aplicativo. Basta pesquisar por Teologia 24 Horas na loja de aplicativos do seu celular, seja Android ou iOS. Lá você encontra esse devocional em texto, áudio, vídeo e até infográficos. Vamos terminar fazendo juntos a oração sugerida neste devocional? Vamos tornar estas palavras as nossas palavras. Senhor Deus, consagra o meu ouvido para obedecer, as minhas mãos para servir em santidade e os meus pés para andar no teu caminho. Livra-me de fazer a tua obra no automático e devolva ao meu coração o temor do altar. Amém. E que esta bênção sacerdotal, tão antiga e tão poderosa, alcance cada pessoa que nos acompanha. Que o Senhor te abençoe e te guarde, faça resplandecer o seu rosto em ti e te dê a paz. Teologia 24 Horas, um jeito inteligente de ensinar e aprender.